Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas Paiva, com o prazer de mais uma vez estar aqui comentando a segunda fase dela, que amo de coração, a minha querida UES. Beijo, UES! E por sinal, muito obrigado por essa prova que eu vou comentar com vocês, mas de antemão vou dizer, tá legal, tá legal. A prova está dentro daquele esquema que a gente espera de uma segunda fase da UES, aquela tendência de ter 10 questões de história geral, começando pela antiguidade e chegando em Brasil a partir das últimas 10 questões da prova. Ao longo dessa distribuição, os eixos temáticos são aqueles em que nós, da equipe FB, apostamos ao longo de toda a preparação. Então você, que é aluno FB, que se preparou com os melhores professores para esse vestibular, certamente não teve surpresa, tá bom? Você não teve surpresa. Você fez uma excelente prova e agora é partir para o abraço, comemorar. E hoje aqui vou fazer só o comentário, só para você poder ficar tranquilo, porque tudo que eu vou falar você já se preparou, já estudou e tá fera em todo esse conteúdo. Vamos aqui passear pela prova, vamos aqui passear por essa prova maravilhosa. Como eu disse de antemão, nas questões iniciais da prova, você tem conhecimentos de história geral, começando pela antiguidade, só que olha só, não começou na antiguidade clássica. Você se deparou, ao chegar no teu vestibular e abrir a tua prova, numa primeira questão lindíssima sobre antiguidade oriental. Oh meu Deus, professor, o que é isso? Persas, fenícios, os povos da antiguidade ali do Oriente. Sabemos que Grécia, Roma tem essa ideia de clássico por ter influência na cultura europeia, mas temos sim a antiguidade oriental e na questão tu tinha logo de cara na questão 21 uma questãozinha sobre os persas, bem tranquila de resolver. Só precisava entender que o zoroastrismo era uma religião que tinha dois polos dentro dela, uma dualidade entre divindades e também sobre a origem dos persas, a questão da terra limitada que fez eles se expandirem. Sabendo disso, você matava tranquilamente a primeira questão. Na questão 22, logo na sequência, temos uma questão sobre Roma, que sim, não pode faltar. Questão sobre a expansão de Roma, excelente aqui para o nosso vestibular, onde focava no processo de expansão, o endividamento gerado pela expansão de Roma, também uma questão bem tranquila. Na sequência, chegamos aqui nela, que é o S. Adam, a ama, a UES gosta muito, que é a Idade Média, e temos questão de peste negra. Nessa questão já falava sobre as questões sanitárias, como os hábitos do medievo propagavam pestilências, e com o passar do tempo tudo acabou mudando após o advento da peste negra, onde muitos enxergavam como um castigo divino e os hábitos sanitários não ajudavam. A doença apenas se propagava e se propagava. Inclusive, na questão seguinte, ainda dentro do eixo de peste negra, do eixo de Idade Média, vem questão sobre islamismo, vem questão sobre a expansão islâmica. E nesta questão você precisava saber sobre a origem do islamismo, sim, você sabia disso, precisava conhecer sobre o monoteísmo islâmico, suas características, uma questão bem tranquila, VOF, super fácil de resolver. Ainda dentro das questões de história geral, na 25, temos expansão marítima, ou as famosas grandes navegações, e nessa questão você tinha que entender sobre o medo do mar, o medo do desconhecido e os limites que os navegadores europeus enfrentavam nesse processo. Uma questão onde a resposta estava na cartografia da época, que era, no caso, uma questão que pede alternativa falsa, e a cartografia da época, que era muito, mas muito limitada. Na 26, temos uma questão mais desafiadora sobre os movimentos na Europa ao longo da década de 60, em meio a uma crise política, a partir de 1970. Na questão 27, expansão do capitalismo, sempre atrelada à industrialização, sempre atrelada à exploração, à expansão da industrialização. E na 28, voltamos às cruzadas. Sim, nós saímos um pouquinho, demos um passeio na 27
pela expansão do capitalismo na 28, voltamos, falamos ali de cruzadas, e era bem tranquilo só saber onde você teve expansão de cruzada, onde teve uma cruzada que falhou. Na 29, questão da Belle Époque, e na 30, encerrando aqui as questões de história geral, não podia faltar ela, a crise de 29, quebra da Bolsa de Valores, o liberalismo clássico em crise, em colapso, população americana sendo levada à ruína e sim, preste atenção, expansão dos regimes totalitários lá na Europa. Questão super tranquila. Agora, na parte final da tua prova, você se deparou com questões de história geral. Questões de Brasil. Todas elas dentro daquilo que nós apostamos enquanto equipe FB, sempre te preparando para ter um excelente resultado no teu vestibular. Ao longo da questão 31, temos processo do padroado e do beneplácito, que eram os poderes, os privilégios que o monarca no Brasil tinha acima da igreja para escolher ministros, para influenciar a igreja no Brasil, que posteriormente deu crise lá com a maçonaria. E temos também o domínio português na questão 32, falando do processo de colonização e transições que o Brasil vivenciou. Nas demais questões, temos boas notícias. Duas questões excelentes de Ceará, na questão 33 e na última, referenciando na primeira Juazeiro e na segunda o fim da República dos Coronéis e as mudanças políticas mais recentes. E na 34 já retomamos chegada dos navegadores e mudanças aqui no período colonial. É muito interessante observar que após esse momento, quando você pega da questão 35 ao final da prova, você vai ver um enfoque muito grande na questão social. Teremos questões sobre a greve do ABC Paulista, as lutas sociais, o protagonismo dos trabalhadores. Teremos questões ainda dentro do contexto de Era Vargas, falando sobre o integralismo, sim, a influência do fascismo italiano aqui no Brasil, com aquele discurso de Deus, pátria e família, e no seu contexto histórico, que foi um governo que queria promover uma extrema-direita e pregava no Brasil um modelo bem semelhante ao fascismo italiano, defendendo monopartidarismo e um governo ditatorial. Ao longo disso, nas demais questões, já no final da prova, temos regime cívico-militar, temos também o contexto em que a Bossa Nova, na década de 50, faz com que se expanda a fama do Brasil pelo mundo, dentro daquele momento de desenvolvimentismo que ficou super famoso no governo de Kubitschek, querido presidente Bossa Nova, e ao fim da questão, ou ao fim da prova, voltamos para regime cívico-militar e falamos também sobre o período dos coronéis, ou fim do coronelismo aqui no Ceará. Para enfatizar uma dessas questões, comentar com vocês aqui, brevemente, a questão de número 36. Falar aqui do integralismo que está iniciando a parte final das questões deste certame. Na questão de número 36, diz o seguinte: observe as características do totalitarismo, do fascismo europeu dentro do integralismo. Na questão 36 diz: atente para o seguinte excerto sobre a doutrina do integralismo. Em 1932, surgia a Ação Integralista Brasileira, a AIB, liderada pelo ex-integrante do PRP, Plínio Salgado, e cujo lema era Deus, Pátria e Família. Suas manifestações externas seguiam um padrão nazifascista. Os integralistas usavam camisas verdes, tinham como símbolo o sigma, tá? E saudavam com a expressão Anauê e faziam desfiles e perseguiam acusados de comunismo. Sobre a doutrina do integralismo, é correto afirmar que foi um movimento. Para resolver essa questão, era bem tranquilo. Era só você lembrar que no período entre guerras, o mundo estava, principalmente lá na Europa, dividido entre aqueles que criticavam as democracias ocidentais pela falha do liberalismo clássico e aqueles que estavam sendo influenciados pela expansão do socialismo pela Europa. No meio de tudo isso, surge uma burguesia que queria apoiar governos autoritários que impedissem a expansão do socialismo
e disto surge o totalitarismo. No caso do totalitarismo fascista, que defendia tudo aquilo que o integralismo veio a defender. Era contra a diversidade de partidos, defendia o monopartidarismo, defendia um governo forte, centralizado em um chefe forte, em virtude das críticas que eles faziam acerca do liberalismo clássico e, portanto, características ditatoriais. Na alternativa A da questão 36, fala que os integralistas eles eram caracterizados por serem liberais, que defendiam um Estado democrático representativo nos moldes praticados pelos Estados Unidos com uma política pluripartidária de representação popular? Não, né, jovem? Eles não defendiam esse pluripartidarismo e também não tinham esse molde democrático americano. Pelo contrário, olha pro tio, eles criticavam o liberalismo clássico dos Estados Unidos. Então a A está aqui eliminada. Na B, falava que era uma vertente socialista cristã que repudiava o comunismo por ser ateu, pregava a união entre a igreja e o Estado e a submissão do governo civil ao clero. Apesar, galera, da questão religiosa ser muito forte, muito influente dentro do integralismo, não se consideravam socialistas cristãos. Eles tinham sim uma forte aversão ao socialismo, sendo esta uma característica muito forte do totalitarismo. No D, nós temos a ideia de que o integralismo era de cunho religioso, tinha como a religião cristã luterana a religião oficial para o Estado e as demais igrejas deveriam ter permissão do governo para professar a sua fé. Não temos no integralismo essa influência específica do luteranismo, nem as igrejas precisando da autorização do Estado para a fé. Tendo em vista que, dentro do pensamento integralista, a igreja defendia os padrões sociais que eles apoiavam, portanto, não era algo a ser limitado, pelo contrário, algo a ser enfatizado. Logo, eliminamos a B e a D. Oh meu Deus, o que é que sobra? C, gente, C de coração, C de certeza de uma boa prova, C de que tudo deu certo para nós. No C diz: o integralismo era de extrema-direita, que pregava no Brasil um modelo semelhante ao Estado corporativo italiano, o fascismo, e defendia o monopartidarismo, somente um partido no poder, um regime ditatorial bem autoritário e um único chefe com todo o poder centrado em suas mãos. Como podem ver, uma prova maravilhosa, equilibrada, dentro da estrutura que já esperávamos. E você, aluno FB, com uma excelente preparação, arrasou e agora é só aguardar a tua tão sonhada aprovação. Um grande abraço, vamos nessa convictos de que fizemos um ótimo trabalho, grande cheiro e a gente se vê no próximo vestibular, só pra gente poder celebrar de novo novas aprovações. Grande abraço, a gente fica por aqui, pessoal. Falou!